Graça e paz. Hoje nós estamos ao vivo e a cores, é isso mesmo, né? E eu sou a missionária Deise Amaral do canal Sal e Luz e nós somos novos por aqui. E você que tem ouvido as nossas mensagens, que tem compartilhado, é com enorme satisfação e alegria ter você aqui conosco. E eu vou continuar pedindo para que você continue compartilhando, continue curtindo, nos ajude a divulgar, a semear, a lançar sobre uma terra fértil esta palavra maravilhosa de Jesus. Amém? Muito obrigada. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Bom, estamos com a palavra de Deus na nossa mão, não é isso? Então nós vamos hoje passear por ela. Bom, eu gostaria de falar sobre 4 chaves que você precisa ter no seu molho de chaves para abrir portas para as respostas de Deus em suas orações. Todos nós temos acesso às portas mediante as chaves. Por exemplo, eu estou com esse molho de chaves aqui. Elas me darão acesso aos compartimentos da minha casa, da minha residência, da minha morada. Correto? Eu sou morada de Deus, você é morada de Deus, você é templo de Deus, você é casa de Deus. E o Espírito Santo habita em você. Diga isso nessa manhã, proclame isso, declare isso. Amém? Dentro de você está o Espírito Santo. E eu fiz essa comparação aqui do molho das chaves para que você e eu entendamos que nós podemos sim abrir portas que estão fechadas com a chave certa, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Assim eu tenho certeza que Deus irá ministrar nos nossos corações para que nós possamos obter as respostas em nossas orações. Então o tema dessa mensagem é 4 chaves para você obter resposta às suas orações. Antes de qualquer coisa eu quero ler com vocês lá no Evangelho de João, no capítulo 15, o verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vimos aqui que existe uma condição imposta pelo Mestre para que você seja bem-sucedido no que você pedir. Jesus disse que será feito, será realizado. Seu pedido você vai alcançar, mas tem uma condição. Você tem que estar nele. E o que significa isso? Estar nele. É a vontade dele está dentro de você. Lembra-se do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom, se você está na vontade dele, a palavra dele tem que estar em você, para que se cumpra as promessas. Mas aí você me pergunta, mas eu não posso pedir o que eu quiser? Se o teu querer estiver dentro da vontade dele, claro que sim. É como num casamento. Tem que haver um acordo. Num casamento, os dois falam por um. E a mesma coisa no relacionamento com Jesus. Mas eu vou passar para você agora as 4 chaves que vai te dar esse acesso. As 4 chaves que vai destravar de uma vez por toda, vai desbloquear de uma vez por toda esses impedimentos às respostas das suas orações. E a primeira chave é a fé. Você precisa colocar fé nas suas orações. Você precisa colocar fé naquilo que você fala para Deus. Por quê? É como fazer um bolo. Essa semana eu fiz um bolo e eu coloquei vários ingredientes no bolo.
E um dos ingredientes principais foi o quê? O fermento. É o que vai dar o crescimento ao bolo, é o que vai fazer o bolo ficar gostoso, é o que vai fazer o bolo ser apreciado. A fé é como esse fermento. Se você não tiver fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ver o que é fé. Fé está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se vê. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Está lá em Hebreus 11, verso 6. Jesus uma vez respondeu para uma mulher: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, a filha daquela mulher ficou curada. Então, a fé é uma das chaves principais para você desbloquear aquilo que está impedindo você de ser atendido nas suas orações. E a fé também, ela vence o mundo. João deixou lá na sua epístola, capítulo 5, verso 4, 1 de João. A fé que vence o mundo. Você, o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A fé também apaga todas as setas inflamadas do maligno. Aqui vai falar dos sentimentos, das mágoas, dos dardos inflamados que o nosso adversário lança para poder apagar a sua fé. Mas a fé, ela vai sempre prevalecer. E essa fé, ela não se baseia na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Amém? Então a fé, você precisa de fé. Então essa é a primeira chave. A nossa fé. Ela vai fazer toda a diferença. Bom, então o tema da nossa mensagem de hoje são os 4 segredos para você obter resposta às suas orações. E a primeira chave você já tem aí na sua mão, é a sua fé. E a segunda chave se chama perdão. Perdão é uma atitude inteligente do cristão. E sobre esta chave eu gostaria de estar lendo com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22. Vamos ver o que Pedro falou para Jesus lá. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo aqui até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que isso significa? Significa medida ilimitada. Somos desafiados a perdoar todos os dias. Assim como Cristo nos perdoou, nós devemos também perdoar. Perdoar não é fácil, eu sei. E a falta da liberação desse perdão bloqueia bênçãos. Bloqueiam bênçãos que estavam para ser liberadas. Se você tiver uma mágoa, ela não é liberada. São inúmeras as vezes que Deus promete responder a oração. Porém, muitas orações não são respondidas devido à falta de perdão. Mas hoje você vai estar desbloqueando essa trava da sua vida. Amém? Começa aí a vasculhar o seu coração. Por quê? Porque perdoar é uma atitude. Você precisa ter essa atitude. Perdoar é também uma decisão. Você precisa decidir perdoar. O perdão, ele traz muitos benefícios. Ele traz a cura, a libertação, ele restaura, ele faz a faxina na sua mente. Ele dá alforria ao seu coração. Ele te liberta, ele libera você e libera a pessoa que você está magoado. Uma pessoa magoada, ela não tem paz. Ela fica numa masmorra emocional. Por isso que existem tantas doenças psicossomáticas. O que são essas doenças? São doenças que as pessoas adquirem por falta da liberação do perdão. Isso é sério. Lá em Tiago, capítulo
5, verso 16 diz assim, ó: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Quando confessamos e deixamos, nós obtemos a cura para a nossa alma e a cura também para o nosso corpo. Nunca podemos dizer, eu não perdoo. O perdão é uma necessidade. Por que o perdão é a segunda chave que nós temos que ter nesse molho de chaves? Porque se você não perdoar, você não pode orar. É sério. É seríssimo isso. Marcos capítulo 11, 25 diz assim, ó: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Temos queixas muitas vezes uns com os outros. Não somos perfeitos, falhamos a todo momento, mas temos que liberar o perdão. Quem perdoa tem uma vida emocional saudável e uma vida espiritual saudável também. Gente, a mágoa separa os melhores amigos, a mágoa separa casais, a mágoa separa famílias, a mágoa separa até nações. Mas o perdão restaura os laços dos relacionamentos. Então, tão importante essa chave. Colossenses 3 vai dizer: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como é importante o perdão. Se você está aí fazendo uma vasculhada no seu coração, nas suas emoções, e você se lembrou de que você tem alguma queixa contra alguém, quem sabe contra um líder, quem sabe contra o seu cônjuge, quem sabe contra um filho, contra um amigo, contra alguém da sua igreja, é hora de você perdoar, é hora de você liberar perdão, é hora de você desbloquear e tirar essa trava, para que as suas orações cheguem até o trono de Deus. Amém? Lembra-se da oração do Pai Nosso: perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não é isso? É sério. Bom, eu quero pedir para que você permaneça perdoando. Essa é a segunda chave. Porque a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. E se você já tem fé, se você já perdoou, nós vamos agora para a terceira chave. E a terceira chave se chama humilhação. Humilhar-se é sujeitar-se, é submeter-se, é render-se totalmente ao Senhor. É estar na dependência dEle, é pôr o teu ego para fora, é reconhecer que você não é nada sem Ele e que Ele é tudo na sua vida. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Aleluias! Muitas vezes o nosso orgulho impede que sejamos abençoados. Não gostamos de ser corrigidos e nem de parecer ser o menor. E isso nos leva a agirmos por conta própria, usando os nossos próprios recursos. Mas quando nós nos humilhamos, reconhecemos a nossa pequenez, quando reconhecemos que somos frágeis, pequenos, menores, o Senhor então usa os seus recursos para exaltar e nos honrar no tempo devido. Sabemos que o pecado, ele traz humilhação e também consequências desonrosas, mas Deus honra quem se humilha perante Ele. Amém?
Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, um versículo bem conhecido, diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Deus quer sarar a sua terra. Deus quer curar. Deus quer curar as suas emoções, as suas dores. Deus tem bênção na vida daquele que é humilde, daquele que reconhece a sua pequenez. Deus quer honrar você. E em Isaías 61:7 nós vamos encerrar sobre essa terceira chave, que é a humilhação, com esse versículo aqui, ó: em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Deus quer honrar com porção dupla na sua terra a sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluias. E nós temos aqui uma quarta chave que tem por nome obediência. Falar sobre essa chave também não é fácil, porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer e não faz. Eu aprendi algo ouvindo um pastor. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que a obediência possui 3 Is. E eu quero também compartilhar com você. Eu aprendi muito com ele nessa obediência verdadeira sobre esses 3 Is. E eu quero compartilhar com vocês alguma coisa também sobre isso. A obediência verdadeira, ela precisa ser, primeiramente, imediata. Você não pode adiar uma ordem, muito menos ignorar. Deus falou, faça. Qual pai que não gosta de ser atendido na primeira vez que ele pede um filho para fazer alguma coisa? Não é mesmo? Nós que somos pais, assim mesmo é o nosso Pai Celestial. Assim que ele te der uma ordem, faça, executa, porque certamente ele vai te recompensar. Filho obediente sempre recebe presente de papai. E depois a segunda obediência verdadeira que nós vemos aqui, que ela tem que ser interna. A obediência, ela tem que ser interna. Significa isso? Não adianta você, falar de boca que obedece, dentro de você não obedecer. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Vou dar um exemplo meu. Digamos que o meu esposo chegue do trabalho, entre para o banheiro para tomar o banho dele. E ele chega para mim lá do banheiro e fala assim: Deise, pega a minha toalha. E aí eu olho e falo assim: tá bom, querido, vou pegar sua toalha. Mas dentro de mim, eu esteja murmurando, dizendo assim: puxa vida, bem que ele podia ter levado essa toalha. Todo dia ele esquece. Eu podia ter murmurado. E na verdade Deus não quer que sejamos assim. Você precisa obedecer de dentro, porque Deus conhece o teu coração. Não adianta você dizer que vai obedecer e dentro de você está murmurando. Não tem valor para Deus essa obediência. E o terceiro ponto da obediência também, ela precisa ser inteira. O que isso significa? Ela não pode ser uma meia obediência. Isso não existe para Deus. Uma meia obediência é uma desobediência inteira. Lembramos lá do rei Saul, quando Deus deu aquela ordem para ele, através do profeta Samuel, para que ele destruísse Amaleque, acho que é isso, o rei Amaleque junto com todo o seu povo. E o que o rei Saul fez? Ele não destruiu, ele poupou a vida do rei, ele separou alguns bois, alguns animais. E sabe qual foi a desculpa dele para a desobediência dele? Eu vou sacrificar
Ora, Deus não pede sacrifício, e sim obediência. A obediência é melhor do que sacrificar. E não adianta você dar desculpas às suas meias obediências, porque Deus não vai ouvir. Então a obediência, ela é a quarta chave muito importante para que você destrave tudo aquilo que está impedindo você de ser atendido nas suas orações. Amém? A Bíblia, ela está recheada de promessa. No Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, você vai ver lá bênçãos decorrentes da obediência. E você vai encontrar também castigos provenientes da desobediência. A obediência, ela está relacionada com amor. Se amamos a Deus, certamente que vamos obedecê-lo. Amém? E em 1 Samuel, capítulo 15, o verso 22, a parte B, diz assim, ó: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago já disse isso na sua epístola, né? Se nós formos somente ouvintes, nós vamos estar enganando a nós mesmos. Então, essas são as 4 chaves. Quais são as chaves? Vamos lá falar comigo? A primeira, fé. A segunda, perdão. A terceira, humilhação, ser humilde diante do Senhor. E a quarta, ser obediente. Essas 4 chaves irão fazer você destravar as portas que estavam fechadas para você até o dia de hoje. Porque a partir de hoje, aleluia, a partir de hoje você terá resposta às suas orações se você colocar em prática tudo isso que nós acabamos de ver neste dia de hoje. E você será bem-sucedido e tudo vos será feito, como nós lemos lá em João capítulo 15, onde Jesus falou aquelas palavras: você será bem-sucedido, tudo será feito, as suas orações, elas serão ouvidas. Tome posse disso, declare isso no seu coração e tenha uma excelente semana, dias regados de coisas boas, um abraço cheio de paz e esperança, e que Deus nos proporcione um novo dia. Se assim Ele permitir, estaremos juntos numa próxima oportunidade. Amém? Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.